Seja muito bem-vindo, é uma grande satisfação tê-lo aqui para mais uma palestra do CONAINCO, primeiro Congresso Nacional de Inovação para a Contabilidade, via web. Eu sou Juarez Dallagrana, da empresa Contador em Dia, organizadora desse evento, e hoje tenho a honra de trazer para você a palestra do professor César Abikalaf. Contador e economista, Abikalaf é um pioneiro de ensino à distância na área de contabilidade, trabalhando na graduação e pós-graduação. Sua experiência profissional é invejável e irretocável. Atualmente, ele é consultor da Rede Nacional de Consultores Contábeis. É autor também de vários livros, como a série de 5 volumes, Finanças das Empresas. Fique agora com o renomado professor César Abikalaf e a sua palestra, A Contabilidade como Ferramenta de Gestão Empresarial. Olá pessoal, o professor César Abikalaf, extremamente feliz e honrado por estar participando deste congresso do CONAINCO, o primeiro, espero que seja o primeiro de uma série, porque realmente ele chega num momento extraordinário, na hora certa, na hora exata. Eu estou muito feliz de estar vivo para poder participar de um evento desse que vai se prolongar por muito tempo, se Deus quiser. O assunto que eu vou trazer a vocês fala sobre a aplicação da contabilidade como ferramenta de gestão empresarial. Então, no momento que nós estamos vivendo inovações de todos os lados, o próprio nome do congresso é CONAINCO. Então, a grande inovação, talvez uma das maiores da história, seja a que vai acontecer com a nossa profissão, com a profissão dos contabilistas. Por quê? Há 50 anos, eu leciono há 44, mas há 50 anos que eu pesquiso esse assunto, contabilidade, ciências contábeis, contadores, e eu sei como ninguém o grande mercado que existe para os contabilistas, que só utilizam metade do mercado. Eles podem ganhar 50% a mais. Eu costumo dizer que os contadores estão sentados em cima da maior mina de ouro do planeta, só que estão colhendo esse ouro de colherinha. É a maior mina. Outras profissões começam a tomar esse trabalho, que é dos contadores, e que eu espero provar aqui para vocês que a maior chance da história está nas mãos de vocês e começa exatamente agora. Então a grande inovação é a contabilidade pode ter a melhor e a mais rentável do século. Por quê? Tecnologia, inovação, a fiscalização, o Leão está cada vez mais bem equipado. Agora tem a ajuda dos melhores computadores do mundo, os melhores softwares do mundo estão no Brasil. Deram o nome de Arpia, a águia mais violenta do Brasil, para um dos softwares. Outro nome de Tiranossauro Rex. Então o leão não está mais sozinho, tem a águia mais feroz e o dinossauro mais feroz da pré-história. Todos agora para ninguém mais escapa do leão com os seus companheiros. Também porque a convergência da contabilidade brasileira para padrões internacionais. 3 leis fortes, começou com a 11.638 em 2007 e vai ser, a partir agora de 2015, de janeiro, a 12.973 vai entrar no ar, insistindo para que a contabilidade, para que os contadores façam 2 contabilidades. Foi a minha briga, a minha vida todinha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Contabilidade para o fisco, os contadores são procurados por isso, e é uma maravilha. Então, se já tem o mercado, são procurados pelo mercado. Mas é a hora de oferecer a segunda contabilidade, que agora a convergência internacional está exigindo. Por quê? Talvez eu participei do começo dessa história. Eu trabalhei muitos anos atrás, bateu um telefonema em minha casa, eu fui atender e disseram que era da parte do Pelé. Digo, o que Pelé? É trota? Eu disse, não, é verdade. O Pelé está na Itália e os empresários italianos querem entrar no Brasil porque tem uma pesquisa que o Brasil vai ser um dos maiores mercados do mundo. E eles querem estar aqui, só não conhecem ninguém. Conhece o Pelé. Então, se o Pelé indicar, eles compram, se associam, fazem joint venture. Bem, então, e o Pelé, como é que eu vou indicar uma empresa? Que tal se a empresa quebra? Procurou a IOB, aí informaram o professor Abikalaf, estuda empresas, diz quanto vale, interessa.
Aí me procuraram e comecei então a analisar empresas brasileiras para serem compradas ou associadas com empresas internacionais. Começou lá. E o grande problema era quanto vale a empresa. Precisamos pegar o quê? A contabilidade. Precisamos pegar os balanços da empresa. E qual era o meu maior trabalho? Pegar o primeiro item, caixa, no balanço, que aliás está errado, o nome certo devia ser cofre. Caixa é onde as pessoas antigamente guardavam dinheiro em caixotes. Hoje em dia, se guardar dinheiro dentro da empresa, é no cofre. Então, a conta certa seria cofre. Então, eu teria que olhar o valor que está na contabilidade. É aquele que está no cofre ou no caixa? Se não é, temos que colocar o verdadeiro. A diferença, deixar embaixo para fazer um ajuste. Bancos é mais fácil de que as contas sejam verdadeiras, porque você pode conferir com os extratos, duplicatas a receber, essas que estão na contabilidade, são viáveis, não existe nada. Não, tem cliente que não vai pagar mais, mas não podemos baixar da contabilidade, porque tem que se habilitar numa lei de falência e demora. Não, mas para efeito de venda da empresa, não vai ser mais cobrada, não vai ser mais recebida. Não, tira e joga lá em ajustes. Então, cada item da contabilidade tinha que se adequar à realidade. Então, tudo que a empresa tem, menos tudo que ela deve, esse é o patrimônio líquido, mais o que ela pode ganhar para adiante, aí se fazia o preço de venda da empresa. Então, começou ali os ajustes, de muito interesse. Precisam fazer os brasileiros, quem sabe, fazer umas contabilidades mais verdadeiras, porque 90% ou mais não são. A contabilidade é feita mais para fins fiscais, então é pelo simples. Então, contabilidade, nem os empresários sabem o valor da contabilidade. E porque não sabem e o mercado não pede, as próprias faculdades não ensinam. Existem 1020 faculdades de ciências contábeis que ensinam uma parte. Depois vem os cursos de mestrado, pós-graduação, doutorado, mas a ciência contábil completa é raro. Então, agora chegou a hora. Então, a própria pressão internacional para quê? E as pessoas se queixam, mais os contadores, que tem tantas leis para atender, mais uma, meu Deus do céu, não venço. Calma, esta é para o teu bem, é para o maior bem da história da contabilidade que eu acompanho desde 1960, quando me formei técnico em contabilidade. A melhor hora é essa que vocês vão viver a partir de agora. Bem, está contando com o apoio da FENACON, do Conselho Federal de Contabilidade. Então as entidades estão apoiando porque elas sabem a importância, sabem o mercado que vai aparecer para os contadores. Então o apoio, porque eles foram os que ajudaram a trazer essa convergência da lei da contabilidade brasileira para padrões internacionais. Então o apoio é total. Bem, e as coisas realmente começam a mudar. Duas empresas de contabilidade que já explodiram na internet, uma fazendo com que os dados sejam já mandados diretamente da empresa, do cliente para o escritório de contabilidade, uma outra que causou um furor, porque lançou a contabilidade simples, por R$ 99 ou coisa assim. Houve uma gritaria no Brasil inteiro, fizeram que ele retirasse pelo menos o valor. Mas por quê? Porque não tem uma contabilidade comoditizada, tudo pronto, tudo mais simples, então podem concorrer com o Brasil inteiro. É um momento de fato diferente, que você precisa ser diferente. Você precisa oferecer alguma coisa de especial. A minha proposta qual é? Ofereça para o teu cliente contabilidade, de verdade, não só fiscal. Fiscal é importante e vai continuar para o resto da vida. Mas aproveita e oferecer algo mais, eu tenho certeza absoluta que ele vai gostar 1000 vezes mais do que apenas receber guia e recibo de honorário. Bem, então eu tenho 73 anos de idade. Espero que isso me permita, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela chance que me dá de chegar nessa idade e trabalhando nesta profissão fantástica. Com 54 anos de profissão, são poucas as profissões que permitem aquele profissional chegar já de cabelos brancos, barba branca, trabalhando, animado, entusiasmado. E se você conhecer ainda a ciência contábil, vai ficar mais entusiasmado do que o professor Lopes de Sá, meu grande mestre, até os 82, 83 anos trabalhando, escrevendo, porque realmente a contabilidade, a ciência contábil apaixona, ela encanta, não tem quem se conhecer, não tem quem não se apaixone por essa ciência. Então, 44 de magistério, pesquisando o que se pode fazer com essa ciência contábil. Lá o dia que eu entrei, no primeiro dia de aula do curso técnico de contabilidade, meu pai me deu de presente uma coleçãozinha de livros, 8 livrinhos de capas pretas, do professor Antônio Lopes de Sá. Um jovem, estava começando na profissão e lançou um livrinho de 8 fascículos. Bem, eu devorei aqueles livros no primeiro dia do curso técnico, lá atrás, 57. Bem, ali ele falava na tal da ciência da riqueza e da prosperidade.
uns anos mais tarde, num congresso brasileiro da contabilidade em Fortaleza, para a Kombi na frente do hotel, para nos apanhar, eu entro, tinha um senhor na frente, uma senhora com a esposa, eu olhei bem e digo, o senhor é o professor Lopes de Sá? Ele falou, sou eu. Digo, eu sou seu fã desde 1957. De lá porque eu peguei um livrinho de capa preta, mas foi aquela maravilha. Aí nos conhecemos, depois tive a honra de ser indicado por ele para fazer parte da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Então, em função da pesquisa que ele soube que eu fiz desde então, para tentar ver a importância de aplicar esta ciência. Bem, por que comecei a fazer essa pesquisa? Em 64, no ano da Revolução, quando os bancos fecharam, os empréstimos não tinham mais, eu tinha uma série deles vencendo, nesse ano eu fracassei como empresário. Primeiro eu achava que eu podia ser empresário, porque todo mundo dizia que eu era inteligente, começando com a minha mãe. Então eu achava que eu era inteligente, tirava sempre o primeiro lugar na escola, as notas mais altas, eu achava que isso me credenciava a ser empresário. Montei uma empresa, dei com os burros na água, levei 7 anos pagando dívida, até chegar no zero. Mas por que eu fracassei se eu me achava um sujeito tão inteligente, tão cheio de qualidade? Então comecei ali a dúvida, que essa questão de fracasso e sucesso de empresa, que começou pelo meu. Aí tive a maior motivação da história. De 68 a 72, eu trabalhei como auditor do então BADEP, Banco de Desenvolvimento do Paraná. E a minha função era visitar as empresas que tinham obtido financiamento do banco para acompanhar a situação delas. Por quê? Mais de 90% estavam em dificuldades. E um drama, e eu comecei a fazer o quê? Quando as empresas pediam financiamento, elas apresentavam um projeto para o banco, quanto iam faturar, quanto ia gastar. Pelo projeto era lindo, mas depois na prática 90% em dificuldades. E cheguei a acompanhar 3 casos de empresários que se suicidaram. Hoje ninguém mais se suicida se a empresa vai mal. No máximo dá um infartozinho, mas suicídio mesmo não. Então por que esse fracasso? Pegava o projeto, eu era obrigado, o primeiro trabalho era coletar balanços e balancetes dessas empresas, a maioria não tinha. Eu cheguei até em escritório de contabilidade a ajudar o contador a fechar o balanço para entregar para o BADEP. Mas eu chegava lá, jogava numa gaveta, não servia para nada. Quando a empresa estava quebrando, aí eu me calasse, estude. Aí eu pegava os balanços e ia comparar com o projeto. Completamente diferente. As receitas que eles diziam que iam ter, não tinham. As despesas que diziam que eram pequenininhas eram enormes. Então, se comparasse o projeto com a contabilidade, daria para saber, assim que a empresa começou, segundo, terceiro mês, que ela poderia entrar em dificuldade, porque não estava seguindo as previsões. Então, não se usava a contabilidade para isso. Então, ali eu comecei a me interessar, especialmente com o caso dos suicídios, então, de 3 empresários. De um deles, eu fui convidado para uma festa de debutantes de uma sobrinha minha, no oeste do Paraná, e quando eu cheguei lá, falou, tio, eu acho que não vai ter a festa, porque o pai de uma das debutantes acabou de se suicidar. Está um drama, está lá na casa, está lá um psiquiatra, a menina está toda ensanguentada, se jogou no chão. Aí eu corri lá porque eu conhecia o empresário, casualmente tinha sido um dos mutuários do BADEP. Então eu vi aquele desespero da mãe, da família, o corpo chegando, um horror. E ali eu fiz um juramento. Se existia uma maneira de evitar isto, de evitar este tipo de desespero, de evitar que uma empresa chegue nessa situação, eu vou dedicar minha vida e vou descobrir. Se existir, eu vou descobrir se existe uma maneira de evitar que as empresas sofram tanto, que os seus donos, os empregados, a família sofram tanto. Então, dediquei realmente a minha vida toda, mas descobri. Eu sei, desafio qualquer empresa, qualquer professor de qualquer parte do Brasil. Eu digo se uma empresa está bem, está mal, onde é que está a doença dela, o que precisa fazer para consertar. Então, nesse tempo todo, foi isso só que eu fiz da minha vida inteira. Então, esse é que a gente vai tentar falar aqui. Então, criei a metodologia de gestão empresarial baseada em contabilidade. E eu aposto no meu nome, que ela é infalível para resolver 2 problemas. Primeiro, 93% dos empresários brasileiros podem ganhar muito mais, em termos de lucro, sustentabilidade, segurança com o fisco, que o grande medo é o fisco. O fisco não tem problema, ganhe mais dinheiro, dá um filé mignon para o leão, ele fica comendo e você vai ganhar mais. Então, ganhe mais, você pode ganhar mais, você tem mercado. Então, eu comprovei isso também em 5 rankings das maiores SAs da Sociedade Anônima do Paraná, para o jornal Indústria e Comércio.
Então, e ali foi um desespero, porque eu percebi que 93% poderia ganhar muito mais. Só 7% estava ganhando o que podia. E a minha vontade de dizer para os empresários, olha, a tua empresa, uma delas, eu vou mostrar depois, eu percebi que ela ia quebrar, ela ia morrer. Eu quis avisar o empresário, não, eu já paguei a minha participação lá no jornal, você está querendo vender propaganda, não é, eu sei que você vai morrer, me escuta, não, contabilidade eu tenho aqui, me interessa só o fisco, tudo bem. Então 93% pode ganhar mais e eu provo. Bem, segundo assunto, 75% dos contadores que se queixaram numa pesquisa no início deste ano, de 2014, que muitos estão ganhando muito bem, estão tranquilos, não é problema financeiro, mas se queixam de maior prestígio, se queixam de ser mais valorizados. Eu digo, mas também é difícil, porque quem é que vai valorizar, por melhor que seja, aquela pessoa que só traz guia, esse tipo de honorário? Tudo bem, eu posso fazer o mais bem feito possível, mas o empresário não tem prazer de pagar o imposto. Então, 75% quer ser mais valorizado. E eu garanto e aposto a minha vida, já com barba branca, de cabelo branco, que isto é possível. Só precisa acontecer uma mudança de hábito. E é a coisa mais terrível. Eu tentei nesses anos todos, não foi fácil conseguir algumas pessoas, com empresas tudo bem, mas é mudar um hábito, você fazer contabilidade, só fiscal, é difícil, mesmo que você queira, muitos até quiseram, mas sai um pouquinho, mas as exigências são tanto, o caminhão quebrou, ele avisa o contador, tem uma fiscalização, o contador para, então por mais que queiram fazer, é difícil mudar um hábito, então você não pode mudar, pelo menos uma coisa, acrescente um hábito novo. Aproveite que você já atraiu os clientes, a mina de ouro está na tua mão e ofereça um serviço melhor para ele. Bem, para a contabilidade deixar de ser um centro de custo. Para o empresário, o que é a contabilidade? É só centro de custo, no máximo de pagar um pouco menos de imposto. Então ele não vê a contabilidade como uma forma de aumentar o lucro, de aumentar a sustentabilidade, de ele não quebrar nunca, de ele poder passar a empresa para os filhos ou vender para os estrangeiros, que estão comprando todas as melhores do Brasil agora. Então precisa mostrar isso. Bem, e o contador então tem que deixar de ser, as pessoas não gostam que eu fale isso, mas eu falo porque eu conheço, muitos empresários dizem, o contador é um mal necessário. Tá bom, no caso do imposto de renda até concordo, você tem que saber que ele é um bem extraordinário, ele é muito mais bem do que mal, só que você não conhece o outro lado, você só conhece aquela face de imposto. Bem, então por isso essa foi a origem, e para que foi criado? Eu criei uma metodologia, que eu jurei lá na frente daquele caixão lá atrás, pesquisei e testei por mais de 4 décadas. Então precisa haver para que houvesse uma parceria com os contadores, da minha profissão. Então, primeiro é o desdobramento do serviço contábil. Tem que desdobrar. Continua, não vai poder, nem que você queira, não vai poder parar o serviço que você faz. Mas distancia da prática usual, só comoditizada. Então, tudo igual, toda a mesma coisa. Agora estão concorrendo no Brasil inteiro, de uma cidade concorre com o Brasil todo a um preço pequeno. Então, tem que desviar disto. Precisa haver uma mudança de percepção da contabilidade. Por favor, mudar a percepção do contador e dos empresários. Quais são os requisitos? Então, da metodologia que eu criei. Primeiro, dados contábeis o mais próximo possível da realidade. Aquilo que eu fazia para os empresários italianos, eu tinha que pegar o balanço e deixar o mais perto possível a diferença entre a verdade e o contábil. Eu jogava em ajustes, mas deixava lá no disponível, o valor certo, duplicata a receber, primeiro o estoque, quanto valia, na maneira certa. Então, é o mais próximo possível da realidade. É para o empresário. Depois deleta, não tem menos. Agora a legislação manda que faça 2. Então faça um para o fisco e outro para o empresário. Então, é uma segunda contabilidade, eu digo, o fisco até sugeriu, e a lei de 2000 que vai vigorar a partir de janeiro, vai insistir com as 2 contabilidades. Então, 4 balanços, no mínimo 2, o fator desempenho é o grande diferencial na análise. A contabilidade permite você avaliar a gestão da empresa. Se existe algum pontinho fraco, você vai lá e descobre, como consertar fica fácil, ainda mais para o empresário brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Bom, esses dados todos é passado por uma planilha síntese. Então, sintetiza todos os balanços, tem vários, só dizer qual é o ramo, se é comércio, indústria, serviço, jogar esses dados numa planilha, tem que somar algumas contas. Então, tudo isso é indicado na própria planilha. Bem, tá aí, ela tem lá, então, disponível, duplicado a receber. Na planilha, na frente de cada nome tem um triângulozinho vermelho. Se você clicar ali, veja na segunda planilha, da metade para baixo, clicou lá em dividendo, no item pagamento de lucros, dividendos, ele diz quais são as contas que teriam que ser somadas para ser colocadas na planilha.
Também existe agora o plano de contas referencial, que é da convergência para padrão internacional. Também tudo isso dá para colocar tudo numa planilha que, por sorte, como eu trabalhei com o Pelé lá atrás, para empresários estrangeiros, eu já tive que fazer a contabilidade em padrão internacional lá atrás. Então ela já está, a metodologia já está em padrão internacional. Das 3.000 fórmulas que eu estudei, todas, mais de 3.000, consegui transformar isso em 30 gráficos, deixar o mais simples possível, o mais simplificado possível. Descobri 224 fórmulas no meio de 3.000, que testei todas elas com todo tipo de empresa, com todo ramo, de todo porte, que realmente funcionam. Então, dentro de mais de 3.000, essas 224, numa síntese em 30 gráficos. Bem, isso ajuda na estratégia de ação. Então, se o empresário conhecer esses dados, eu garanto, eu já fiz, eu já acompanhei. Se ele enxergar, o difícil é fazer com que ele enxergue, porque tem que mudar a concepção do olhar o contador. Então, se conseguir que ele mude, tente, experimente, ele vai ver como vai ser fácil usar o potencial que ele tem, que raríssimos empresários têm igual aos brasileiros. A partir daí, desses dados, faz uma análise fundamental. Dá no mínimo de graça para o empresário, uma análise fundamental com dados fundamentais, pelo menos essa, para que ele comece a se interessar. Aí sim oferece uma análise de gestão completa. Então, análise fundamental o que é? A primeira coisa, quanto vale sua empresa? Ele trabalha com o fiz lá, como é que se avalia uma empresa? Então, é fácil fazer, tem fórmulas para isso. Na prática baseada em dados o mais reais possíveis. Quanto é que você consegue de crédito a juros baixos, BNDES, Banco do Brasil? Quanto melhor é o balanço, quanto mais mostra, mais sólida a empresa, mais baixo é o juro. Agora, quanto mais difícil está a empresa, pior, mais alto é o juro. Fica pior a situação ainda. Outro, qual é o potencial de ganho da empresa em 5 anos? Quanto uma empresa pode ganhar em 5 anos? A contabilidade diz isso, baseado na história anterior. Se você conhece um pouquinho do mercado, fica fácil projetar para adiante. E o potencial de risco. Gente, existem centenas de fórmulas, mais de 3.000. Tem 2 professores que criaram umas fórmulas fantásticas, que pesquisaram durante 2 anos na Fundação Getúlio Vargas. Eu ganhei as teses que os 2 fizeram sobre como você prevê falência com antecedência, de até 2 anos. Então, potencial de risco. Tem 5 potenciais. Então, se a empresa está bem, financeira, econômica, patrimonial, então tem indicador, se tem risco de quebrar em X tempo. Se você mostra isso para o empresário, se entrou num caminho ruim, não faz mal, o empresário me disse, César, não me mostre, fiz a análise, não mostre, porque se eu ver que a coisa está ruim, eu vou ficar nervoso. Terminou, estava ruim, realmente diz, olha, eu vou te mostrar, você me pagou para isso, eu vou te mostrar. No mínimo, se você não morrer de infarto, você vai sofrer um pouquinho, eu garanto que a saída para isso você vai encontrar. Eu não encontro, eu te digo quais são possíveis, mas quem vai descobrir é você. Passados uns 3 dias, já fica lá, me chamou de um palavrão, não dormi por tua causa, fiquei no desespero, porque podia perder casa, brigar com a família, mas no final, tive uma ideia. E rapaz, aí deu certo e a coisa foi adiante. Então o empresário descobre, não existe empresa que vá quebrar que se possa evitar que ela quebre, no mínimo em 3 anos. Mas se puder evitar que ela chegue lá, muito melhor. Bem, então uma análise completa, aí sim. Primeira coisa, no final dessa palestra eu vou querer que vocês gravem 5 coisas só. Primeiro, não façam só a contabilidade fiscal, tem que fazer a científica, primeira coisa. Segunda, através de indicadores, não se baseie num indicador só, índice de liquidez, não, porque agora é o EBITDA, não. Tem que ser 11 indicadores patrimoniais, eu tirei do mais de 3.000, 11 indicadores principais, 9 financeiros, e 10 econômicos. Uma empresa pode estar bem de patrimônio, eu acabei de ver uma empresa fantástica, mas o patrimônio está sendo corroído. Financeiro, às vezes ela está mal financeira, mas ela está bem econômica, ela está tendo lucro, que ela vai ganhar tanto lucro que pode ter o dinheiro para comprar patrimônio. Tem que ser as 3. Não pode fazer uma análise de um tipo de indicador só. Não, financeiro, a empresa também está pagando as contas em dia, não basta. Tem que ser os 3 e combinados. E o diagrama do POM. O diagrama do POM é o esqueleto da empresa, realmente da pessoa jurídica. Foi inventado pela Dupont em 1950. Ele mostra a taxa de retorno, a margem, o giro, a receita comparado com o investimento, comparado com os gastos. Então se enxerga todo o esqueleto da empresa no diagrama do POM. Então isto aqui, nenhuma empresa escapa. Qualquer dificuldade você percebe com esses indicadores.
Então são 11 indicadores patrimoniais, não vai dar tempo de falar aqui, mas evolução do patrimônio líquido, evolução das vendas, quociente de capitalização, valor da ação ou cota, garantia de capital terceiro, leverage, importantíssimo, grau de endividamento a curto e longo prazo, procedência de capitais, aplicação de capitais, composição do circulante e graduação de risco patrimonial. As fórmulas do Alberto Borges Matias, tem um livro, essa fórmulazinha que estaria um livro inteiro. Ele pesquisou durante 2 anos na Fundação Getúlio Vargas se uma empresa podia quebrar por problemas patrimoniais. E como procurei, eu só conheci o Alberto porque eu fui procurar antes um outro professor, que está nos 9 indicadores financeiros, que é ciclo de financiamento, aceleração financeira, capital de giro, solvência, índice de liquidez, alavancagem financeira, liquidez diária, como é que a empresa está no dia a dia, liquidez global, fontes de uso do LIGA, de onde é que o dinheiro vem, para onde que vai, e avaliação de risco financeiro. Este professor, naquele tempo ele era gordinho, usava um óculos grosso, José Pereira da Silva, o nome dele bem brasileiro, mas para mim um dos maiores gênios que eu conheci. Também pesquisou durante muitos anos, ele foi na diretoria de crédito do Banco Itaú, depois outros, também escreveu um livro de como avaliar a empresa, aí que eu peguei o livro dele, coloquei nas fórmulas, fiz análise, de repente eu peguei uma empresa que tinha quebrado, que eu conhecia, e pelo índice dele dava excelente empresa, mas alguma coisa está errada. Aí eu telefonei para ele em São Paulo, fui a São Paulo, digo, olha, eu faço análise há muito tempo, você é doido, ninguém parou para fazer isso, então eu larguei minha vida só para cuidar disso. E eu descobri que tem uma empresa aqui que ela quebrou e pelo teu indicador dá errado. Aí fomos pesquisar, mas não é, qual é? Ah, está aqui, ó, lucro operacional dividido por lucro bruto. Essa empresa tinha os 2 negativos. Era prejuízo operacional e prejuízo bruto, por incrível que pareça. Negativo dividido por negativo, o resultado é positivo. Multiplicava por um índice que ele dava um valor extraordinário e a empresa quebrada. Faltava só multiplicar por menos 1 o resultado. Então essas coisas, aliás, a maioria dos livros que tem as fórmulas não falam tudo. Conforme a fórmula tem 6 tipos de interpretações diferentes de cada fórmula. Bem, indicadores econômicos, coverage, capacidade de recuperação de uma empresa, se ela tem ou não. Rentabilidade, as taxas, eficiência. Tem a loteca do empresário. Existe um jogo de 13 fórmulas, que é como se fosse a loteca. Então é difícil alguém fazer os 13 pontos. O ponto de equilíbrio, todo mundo conhece. Resultados operacionais, o diagrama do POM, resultados totais, gastos, variações operacionais, composição do investimento total. Então esses 30 indicadores, então pode estar bem nulo, está ruim, quantos por cento precisa melhorar? E cada um deles tem um gráfico que mostra lá, por exemplo, tem lá o gráfico dos 4 anos, o que indica esse gráfico? Qual é o objetivo? Qual é a meta com ele? Quais são as ações que o empresário pode fazer? E no cantinho tem 2 espaços para o contador fazer apenas um X. Os índices estão subindo ou estão caindo? Então ele tem que fazer, está subindo, está estável, está caindo ou está sobe e desce. E depois, quantos por cento tem que melhorar? Fazer outro X. 100%, 75%, o computador indica isso. 75%, 50%, 25% e 0%. É possível como? Então se diz, o teu problema está aqui, precisa melhorar 75%, tem essas 5 maneiras de você melhorar, qual você pode, que você conhece a empresa, só quem sabe é você. Aí o empresário diz, aí vamos projetar e acompanhar depois. Então, completinha. E o diagrama do POM, aquele que eu disse, todo o esqueleto da empresa nesse formulário. Lá em cima, a taxa de retorno, a triste, taxa de retorno sobre investimento total, multiplicado pelo grau de endividamento da taxa de retorno dos sócios. Se a taxa de retorno total for positiva, quanto mais o sócio se endividar, a empresa se endividar, mais o sócio ganha. Em compensação, se a taxa de retorno for negativa, quanto mais ele se endividar, mais depressa ele morre, pelo menos empresarialmente. Então, está ali. Como é que se encontra a taxa de retorno? É a margem multiplicada pelo giro. O que é a margem? É o lucro dividido pelas receitas. O que é o lucro? É a receita menos gastos. Quais são os gastos? Custo de mercadoria, produto ou serviço, despesa comercial, despesa financeira, despesa administrativa, toda a engrenagem do resultado de um lado. Do outro, o giro o que é? Receita dividido por investimento, pelo total do ativo real. Então é permanente, realizado a longo prazo. O circulante, o que é o circulante? O disponível, duplicado a receber, etc. Então está toda a engrenagem, o esqueleto da empresa está ali. Fazendo 3, 4 anos, ou mensalmente então, melhor ainda se fosse bem feitinho, as grandes fazem. Então esse subiu um pouquinho, o primeiro empresário, eu vou falar dele daqui a pouco, na hora que ele começou a entender disso, quando baixava um desses indicadores, César, o que vamos fazer para melhorar isso? Então você enxerga, está visível, aí fica fácil gerir a empresa. E depois disso tudo projetado, então passar todos esses pontos fracos, como é que eu faço para melhorar? Vai jogar no orçamento.
A maioria das empresas faz orçamento, no máximo financeiro. Algumas fazem o econômico. Da mesma maneira, não pode ser só um, só financeiro, tem que ser os três, patrimonial, financeiro e econômico. E, coisa que não vi quase nenhuma empresa fazer, é um balanço projetado. Então, com base no orçamento econômico de resultado, a maioria faz receitas e gastos. Esse é o demonstrativo de resultados projetados. Mas para você fazer o balanço projetado, você vai precisar de uma divisão. Então, a primeira é orçamento econômico, é o demonstrativo de resultados. Depois, fichas. Como é que eu vou receber as vendas a prazo que eu vou fazer nesse ano que eu estou projetando? À vista tanto, 30 dias tanto, 60 dias por cento tanto, tem uma fichinha para cada mês. Depois, consumo, estoque e compras. Se eu for vender aquilo, quanto é que eu vou ter que consumir? Bem, quanto é que eu vou ter que fazer de estoque para consumir, estoque mínimo? Como é que eu vou pagar essas compras? Então, e toda essa parte, aí eu fiquei devendo, agora que eu fechar o balanço, vou ficar devendo para fornecedores. Vai aparecer lá no balanço projetado em fornecedores. Pagamento de despesas e custos fixos. Quanto é que eu tenho de custo fixo? Pago todo mês. Quanto é que eu tenho de despesas variáveis? 13º eu pago metade no começo do mês, metade no final do ano. Então, e fica alguma coisa para o ano seguinte. Recebimento e pagamento de valores anteriores. Antes de você começar a fazer um orçamento, tinha dívida, tinha valores a receber, então tem um lugar só para cuidar delas, para jogar para o balanço. Aí cálculo de empréstimo e resgate. Você vai entrar, vai sobrar dinheiro, você vê se paga ou resgata. E aí, então tudo termina num orçamento de caixa. Então, a maioria das empresas, as grandes com certeza, fazem orçamento financeiro, cash flow, fluxo de caixa. Mas, orçamento econômico, algumas projetam o resultado. Mas fazer o balanço projetado, aí tem que entrar uma coisinha a mais, que seria a nona ficha, que é a variação patrimonial, os ajustes que agora o governo manda fazer, a lei de convergência manda fazer, então tem um lugar próprio para isso. Aí tudo canaliza na ficha 10, que é o balanço projetado. Então eu tenho um balanço projetado, dezembro de 2014, 2015, 2016, aí é só acompanhar. Se eu fizer semestral, trimestralmente, eu não vai, se continuar assim, não vou chegar a dar aquele resultado, muda já. Chama todo o pessoal envolvido com a empresa, quem vende, quem compra, quem paga, quem tudo. Olha aqui, pessoal, você tem que comprar com este prazo, só pode vender com este prazo, não pode ter este atraso. Então você segue, mas científico. E tendo os números não é difícil, não custa caro manter alguém para fazer um trabalhinho deste. Então, vai. Bem, gente, e a aplicação disso? Então, rapidinho, o empresário, então, uso da ciência contábil para a gestão empresarial com eficácia máxima. Casos bons e casos maus. Tem um empresário chamado Pater, aquele que me contratou para fazer análise, só que fazia as análises, deixava para ele, fica lá que depois eu vejo. Segundo mês, daqui depois eu vejo. Terceiro mês, digo, eu quero a demissão, eu vou embora. Está me pagando, você não olha o que eu faço. Não, peraí, eu vou fazer um curso nos Estados Unidos, eu vou levar esses teus relatórios todos, na volta a gente conversa. Tá bom. Passado um tempo ele voltou. Rapaz, o pessoal ficou encantado, nunca viram esse tipo de análise, esse tipo de orçamento, um balanço projetado. Agora eu quero isso aqui todo mês. Aí sim, ele me deixou quase louco, que qualquer 1% que caía, queria saber o porquê e como que levantava, como que melhorava. Em 3 anos ficou a segunda empreiteira do Paraná, Pater, Projetos de Construções Rodoviárias. Aqui eu avaliei as 228 empresas do Paraná, no Jornal Indústria e Comércio, a melhor amostragem do Brasil. Vários tipos, empresas de vários ramos, de vários tipos, de vários portes, as SA, que publicavam o balanço. A maioria, o mais possível, o mais próximo da verdade, porque a SA tem auditoria, então os balanços são mais verdadeiros. Então, aí que eu disse que me deu desespero de ver uma empresa que ia quebrar, querendo avisar, não, contabilidade, isso não me interessa. É o jornal, você está querendo cobrar um anúncio, propaganda, não quero nada, você vai morrer, eu quero evitar que... Não. Então, ficou. Bem, e um filme de horror, a trajetória de uma grande empresa paranaense muito mal gerida, uma das maiores empresas que eu já analisei aqui do Paraná, deu essa que me deu desespero, que deu para perceber um câncer corroendo a empresa e todo o capital do patrimônio líquido era negativo, quer dizer, o capital dos sócios era menos zero. Se alguém quisesse comprar a empresa, eles tinham que pagar para alguém ficar com a empresa. Então, um terror, mas você enxergava 4 anos antes, se estivesse acompanhando. A trajetória de uma pequena empresa paranaense muito bem gerida, uma outra em que todos os índices subindo, mas aquilo acompanhado, direitinho, tudo só alegria para os sócios, para todo mundo que participava da empresa. E os contadores, gente, contadores são o caminho mais eficaz para a sua aplicabilidade. Administrador pode aplicar, economista, outros, qualquer. Mas o contador, ele tem os dados na mão, ele que digitou os dados, mandou digitar, ele tem o ativo, o passivo, ele tem tudo na mão, vai dar para outro. Perdão, é burrice.
Você está com a mina de ouro na mão, vai dar para outro ganhar, você continua com a fama de mal necessário, que você só dá imposto e deixa que outro, papagaio come milho e periquito leva a fama. Então deixa que outro leve a fama que você fez tudo. O trabalho pesado, difícil, e na hora de fazer, mostrar o bolo com a cereja, você dá para outro. Bem, cases bons e cases maus de consultores. Um grande escritório contábil, sua cliente com financiamento recusado pelo BNDES. De repente me liga um cliente, César, pelo amor de Deus, vamos lá, porque um cliente meu pediu, fiz um financiamento do BNDES, ele recusou por causa da contabilidade, o cliente quer me matar. Aí conversamos, depois fomos lá, eu chego lá, uma diretora, uma senhora, uma empresa linda, uma indústria grande, janelas azuis, belíssimo, enorme. Porque eu perdi o financiamento, depois sabe o que é? Primeiro porque a sua contabilidade não é verdadeira. Se a senhora contabilizasse só as janelas azuis que tem aqui nesse prédio imenso, eu acho que até o banco já dava o financiamento só pelas janelas. Primeiro, o terreno não está contabilizado porque é no nome do filho. A construção foi feita também em nome do pai, de um outro jeito, não está dentro da empresa. Pela contabilidade, a sua empresa está localizada no céu. Porque na terra ela não está, não paga aluguel e não tem imóvel, então ela está no céu. Então faça, mas eu tenho todos os meus controles Excel, tenho aqui a receber, a pagar, tenho tudo Excel, que a senhora continue. O dia que a senhora aperfeiçoar ao máximo os controles Excel, a senhora inventou a contabilidade. É mais fácil fazer bem feito. Faça uma para a senhora, tudo bem, faça outra para o fisco, mas para a senhora faça direitinho. Bem, depois ela fez os dados, o contador me encontrou, era a pessoa mais feliz. Quando nós entramos lá, ele entrou humilhado, entrou todo envergonhado, tudo cabisbaixo. Depois, passada uma semana que ela refez os dados, eles fizeram a contabilidade, mandaram para o BNDES, aprovou o financiamento. César, mas olha, eu me senti um médico. Eu digo, é isso que você é. Contador é médico de empresa. A tua profissão tem 1020 faculdades que te ensinam a ser médico. Você salva vidas, de verdade. Não só a vida da pessoa jurídica, mas da física. A tua profissão é para isso. Agora você não quer ser nada contra, mas você se formou em médico, mas quer fazer enfermagem, tá bom, mas você pode fazer as duas coisas. Então faça a contabilidade fiscal, mas seja aquele profissional que você pagou para isso. Bem, teve um caso em que eu errei. Que o contador pediu que eu apresentasse a análise para o seu cliente, só fazer uma experiência de que ele tinha quase 400 clientes. Então escolheu um deles lá, que ele conhecia bem, para que eu fizesse a presença dos altos funcionários do seu grande escritório contábil. E aí eu cometi um erro porque eu me empolguei. E comecei a falar, mostrar para o empresário, querendo aconselhar e sugerir, olha, você errou aqui, errou ali, podia melhorar assim, e todo empolgado, daqui a pouco ele parou, e tinha muita gente assistindo, eu mostrando coisas que ele tinha feito de errado, então aquilo ele ficou sem jeito. Aí ele parou, olhou para o contador dele, mas escuta, você tinha os meus dados aí, faz 10 anos que faz minha contabilidade, por que você não me mostrou isso antes? Eu podia ter evitado uma porção de problemas, você estava na mão. Mas o senhor nunca me pediu, o senhor só queria outra parte. Não, mas você estava aí, então me falasse que eu pagaria por isso. Bem, aquele contador não pediu mais para fazer nenhuma, porque ele se sentiu tão mal naquela situação. E eu também agora aprendi, se for apresentar é só para o empresário. Às vezes apresenta até por internet, eu no Skype, o contador mostrando lá na empresa, mas só direto com o empresário. Depois, se ele quiser passar para alguém, aí é problema dele. E um case agora de 2014, que foi a melhor empresa analisada nos últimos 40 anos por mim, em parceria com o consultor Adelino Denk. Foi a empresa mais fantástica, eu estava até preocupado que dos 30 gráficos, quase todos, não tinha nada que mexer, empresa maravilhosa, tem que manter. Mas de repente descobrimos um cupinzinho, só um cupinzinho, tanto patrimonial como financeiro, como econômico, um só, mas que estava corroendo a empresa. Daqui a pouco, se continuasse, não percebesse aquele cupim, podia matar a empresa lá adiante. Então deu tempo daí de consertar. Foi a melhor análise que eu fiz até hoje. Bem, em 99, a pesquisa científica reconhecida pelo mestre Antônio Lopes de Sá, que me disse, que foi a maior honra que eu tive, quem sabe o primeiro infarto foi graças à carta dele, me convidando para ser da academia, foi uma emoção tão grande. E ele dizia assim, olha, você, acho que nem eu, ele tem mais de 200 livros escritos, mas ninguém pesquisou toda a ciência contábil e deixou ela tão prática quanto você fez. Então, para mim foi o maior prêmio em vida. Por quê? Eu quero dizer que a ignorância é um lugar quentinho. Ainda mais se você está cheio de serviço, que não tem tempo nem de virar o pescoço, então você realmente fica naquilo, não consegue sair. Então é um lugar quentinho, te dá até dinheiro, você não tem problema financeiro, pode sustenta a família, passeia, viaja para o mundo inteiro se quiser, com alguns contadores, eu sei que todo ano fazem, mas aquela satisfação íntima, porque você tem uma vocação de fazer alguma coisa maior.
Bem, eu estou encerrando a palestra. Eu disse que vocês iam precisar se preocupar pelo menos com 5 pontinhos só. Primeiro deles, por favor, não faça só a contabilidade científica fiscal. Procure fazer científico, inclusive para microempresa. Ah, besteira, não é, porque começando pequenininho que se torce o pepino, ou seja, é fácil, os números são pequenos, comece a fazer, ele vai se tornar uma média empresa, uma grande, não vai ser micro sempre, vai ser sempre se não tiver, não usar a ciência, pode até quebrar logo. Então, primeiro, não só fiscal, pensa um pouquinho em dar uma olhadinha para o lado para a científica. Segundo, indicadores, não apenas um, só o EBITDA, só financeiro, não, os 3, os tijolos de 3, patrimonial, financeiro, econômico, e o diagrama do POM, que é todo o esqueleto. E por último, tudo isso projeta em orçamento econômico, financeiro, que muitos fazem, mas por favor, com balanço projetado. Aí você corrige, depois projeta de novo, ajusta, projeta novamente, acompanha, chama todo mundo, departamento contábil, financeiro, pessoal de venda, pessoal de compra, olha aqui, ajusta as metas aqui. Então, aí sim, é gerir uma empresa cientificamente. Existe uma ciência, existe uma metodologia simples agora de usar. Bem, e por último, eu queria dar a fórmula de uma pessoa que também era comoditizado, um médico, um cirurgião do coração, que fazia o que todo médico fazia, cuidava do coração dos pacientes. Até que um dia ele resolveu ser diferente, resolveu fazer uma coisa que ninguém fazia no Brasil, resolveu fazer um transplante de coração. Dr. Eurípides de Jesus Zerbini, primeiro transplante de coração no Brasil feito por ele. Eu tive a honra de vê-lo como padrinho da formatura em medicina do meu filho em Vassouras, no Rio de Janeiro, e foi o melhor discurso que eu já ouvi na minha vida, primeiro porque levou só 5 minutos. E ele chegou na frente de todos aqueles médicos que estavam se formando, meu filho lá. Primeiro eu pensei que ele era um gigante pela fama dele, um baixinho como eu. Ele abriu a mão assim e disse: 5% de vocês vai ser estrela na profissão. 5% vai ser extraordinário, 5% vai se destacar, vai ser chamado, vai ser famoso. 5%. 45% de vocês vai ser mediano. Nem bons demais, nem ruins demais. Vão passar pela vida. E o resto de vocês, que pena, fez assim com o dedo, vai ser medíocre. Foi aquele silêncio. Daí ele continuou: dependendo de uma coisinha só. Garra, espírito de luta, vontade de ser cada vez melhor, não se conformar com o mínimo, procurar sempre o melhor, fazer o máximo, porque você como ser humano, você tem um potencial enorme. Então, foi que agora eu só decidi fazer isso depois que meu filho se formou em medicina. Eu fiquei na maior alegria, fiquei no maior entusiasmo. E passado uma semana ou 15 dias, meu filho morre num acidente de automóvel. E eu pensei em me suicidar. Eu cheguei no fundo do porão do poço, que o fundo do poço é mais fundo ainda, existe um porão. Eu cheguei lá. Cheguei num ponto que eu queria me suicidar. Eu pensei para estar junto com meu filho. Mas no fundo do poço, eu acho que tive sorte, porque Deus estava lá. Eu acho que foi Ele que me deu uma ideia. Sabe de uma coisa? Não vou me suicidar, não. Vou fazer mais cirurgias, mais transplantes. Quem sabe, cada pessoa que eu trouxer da morte para a vida, vai ser meu filho que eu vou estar ressuscitando. Vai ser meu filho que eu vou estar salvando. E eu passei a me dedicar, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, sábado, domingo, cirurgia, transplante, um raio. E fiz a maior descoberta que um ser humano pode fazer. Cada pessoa que eu trazia da morte para a vida, não era meu filho que eu estava ressuscitando, que eu estava salvando. Era eu mesmo que estava me salvando. Escuta, vocês, 75% que gostaria de ser mais valorizado, a receita está aí. Use a ciência contábil, ela é tua. Você não usa se não quiser. Muito obrigado. Continuem assistindo as palestras aqui desse CONAINCO, porque é extraordinário, é histórico. Anotem aí que eu não erro minhas previsões. Este congresso pode começar a mudar a história da contabilidade nesse país. Que praticamente o único que se interessou pela ciência contábil, cheguei até a ser chamado de Dom Quixote contábil, fui eu. Mas agora, com este congresso, com essas leis todas, este CONAINCO é uma graça, é uma bênção, parece que Deus mandou na hora certa. Não perco nenhuma das palestras. E quem sabe a gente se encontra numa próxima oportunidade. E comigo tem o meu site, tem e-mail professor@cesarabicalaf.com.br, contato@renacom.com.br, e o site é Renacom, Rede Nacional de Consultores. São as pessoas que fazem o curso, todas essas fórmulas, para poder fazer os 2x e saber o que explicar para o empresário, fazem o curso e depois para fazer a consultoria. Então, com a primeira consultoria que faz, já paga até às vezes 2 vezes o valor do curso. Então, na Renacom está lá, então
E se quiser, entra na rede para eu acompanhar até que ele domine. Dominou, sabe tudo, não precisa mais, César. Deus ajuda e vai embora. E aproveitem logo, porque eu já estou ficando velhinho, né? Tenho que passar isso para muita gente, para eu ficar muito feliz de saber que deixei pelo menos a semente que comece a germinar na geração de vocês. Parabéns por essa profissão. Garanto que é um brinde de Deus para vocês. Agora, mude o Brasil, vocês podem.